Hoje vamos aprender esse blazer com gola smoking e bolsos com lapela. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e ama um lookinho novo. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas esse blazer. Ele não é forrado, gurias. Ele tem aquele revel por dentro para fazer o acabamento interno, né? E a gente vai usar a malha suede. Ela é uma malha que por dentro dela, ela parece um neoprene. Ela é uma malha mais grossinha, ela tem elastano e tem bastante caimento também. Porém, ela tem aquele sentido do tecido que tudo são detalhezinhos que a gente tem que cuidar lá na hora do corte. Então, bora pro passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar a fazer a nossa modelagem básica. Então, eu peguei um papel e vou deixar aqueles 20 centímetros ali em cima para mim ter espaço para mim fazer a minha gola, né? E uns 7 centímetros ali na frente. Isso tudo só pra gente não ter que colar um papel depois, né? E a gente vai começar aquela nossa receita do bolo, né? Que eu falo que é a nossa base da nossa modelagem. É criar o nosso corpo ali para depois criar para o modelo que a gente quer. Então, eu só deixei esses espaços para ter espaço depois para fazer as alterações, a cobertura do bolo, né? Então, ali eu desenhei o meu ombro, o meu decote, já desenhei a minha cava, né, também, e fui fazendo as linhas de busto, de cintura, quadril, né, comprimento que eu quero a minha peça, né. E agora eu vou dividindo sempre por 4, porque ali a gente tá fazendo só metade do nosso corpo, né? A gente vai fazer frente e costas no mesmo molde, porque daí assim fica mais fácil também pra gente. Vocês vão ver a hora que a gente cortar ele, né? Porque certas partes são bem parecidas. Isso tudo tem lá dentro da nossa comunidade da costura, tá, gurias? Bem o beabá ali. Ah, primeiro bota meio ombro, mais um ombro, né? Tudo o passo a passo, busto por 4. Tem tudo, é como uma receita de bolo mesmo, né? Primeiro vai o ovo, depois a farinha, né? Tudo tem o passo a passo também, tá? E ali eu já comecei a desenhar, a criar a minha pence de busto ali para me fazer o recorte princesa. Porque ele tem uma pencezinha ali no busto para modelar melhor ali no nosso seio, né? É como dando continuidade daquela nossa pence. Por isso que eu falo para vocês, sempre a gente tem que fazer aquela pence, né? Para depois a gente fazer as alterações. Agora eu tô botando o espaço que eu quero a minha gola, né? Também. E já começando a criando aquela gola lá pra cima, pra ela fazendo a volta lá no pescoço. Também tem regrinhas tudo, tá? Ele sobe 2, né? Mede o degote, né? Entra 7, isso tudo também tem lá dentro da nossa comunidade, tá? Que é para explicando bem o beabá mesmo da nossa modelagem. E já tem também alterações lá dentro, tá? Aqui eu tô fazendo um molde com uma alteração. Esse eu tô fazendo do meu tamanho, né? Mas lá daí vocês aprendem para vocês fazerem sob medida também, né? Ou quero fazer para outra pessoa também. Então ali eu tô fazendo a curvinha da minha gola para mim fazer uma gola smoke e agora eu tô pintando ele, para mim vocês enxergarem melhor também o que que é cada coisa, tá? Então essa cor vai ser a minha frente, que aquela gola ela fica inteira, é como um roupão, né? Uma gola de jaleco também pode ser feita assim em gola smoke. E esse da lateral, outra cor, é o meu recorte da lateral da frente. Agora, em outra cor, eu tô riscando a minha lateral das costas, que a lateral das costas ela não tem essa pence de busto, mas ela tem o recorte. E outra cor, pintando o meu centro das costas. Eu tendo 4 partes, agora, a partir daquele corpo, eu preciso criar minha manga. Então, eu fiz a soma das cavas, né? Descontando aquele espaço que vai ter a pence ali, pra mim começar a criar minha manga. A manga, mesma coisa, tá, gurias? Vamos fazer a nossa base lá da modelagem de manga, que é para nós começar a criar um modelo. Então, um ombro, mais meio ombro, né? Vai formando um retângulo, isso tudo também tem lá dentro da nossa comunidade, né? Que isso é para a gente ter a receita base do bolo, eu falo, né? Para depois a gente criar em cima, né? Fiz aquela curvinha, o S aberto, e depois eu vou fazer aquela minha soma das cavas lá, vai ter que ter metade ali, né? E essa manga, eu tô fazendo um recorte nela ali no meio, ó, gurias, fiz como se fosse uma pence ali no meio, para ela ficar mais modelado no braço, ó. Então, eu criei uma pence ali para fazer aqueles recortes que nem tem nos casacos, né? Aquele recorte atrás da manga, tá? Então, eu vou pintar o que é só a minha parte de baixo da manga de uma cor, ó. E a outra cor
é da outra parte da manga que ela faz a volta e vai lá pro outro lado. Então, por isso é bom as canetinhas, né? O Bobbie Goods a gente fala, né? Da modelagem, porque daí a gente consegue assim, pintando todos eles, fica mais fácil da gente entender. Eu peguei um papel novo, dobrei ele ao meio, que eu vou tirar o molde ali da frente, das costas, né? E depois da minha manga também. Boto sempre prendedorzinhos ali para eles não saírem do lugar e um paninho, alguma coisa fofa, pode ser até mesmo um tecido, né, gurias? E eu vou furar todas aquelas cores ali que eu tinha pintado, eu vou furar todas juntas, tá? Porque eu botei 2 papéis embaixo. Por que que a gente faz isso, tá? Porque esse ali vai ser o meu mapa do meu blazer. Se daqui a pouco uma amiga ela gosta do teu blazer e tu quer fazer um outro ali pra ela, tu já sabe as alterações que tu fez um recortezinho princesa, quanto que tu saiu ali no busto, se saiu 1 centímetro pra ficar mais folgadinho pra manga, né? Se eu fiz um arredondado, alguma coisa diferente, quanto que eu botei de gola, né? Então isso fica mais fácil pra mim, tá? Então eu furei todas as cores ali, né? E agora eu vou cortar os 2 papéis juntos, só o meu risco de fora, bem nos furinhos que eu tinha feito, né? Se ficar mais fácil também, vocês riscam ali para vocês enxergarem melhor o que é cada recorte, né? Porque tá os 4 juntos, lembrando ali, né? Frente e costas. E eu vou cortar só o meu risco de fora primeiramente. Depois eu trouxe o meu prendedor pro lado para me separar onde estava aquela dobra do papel, ó. Porque ficou aquela minha gola ali na frente. Pence também eu posso cortar eles juntos, porque as pences fazem o mesmo efeito ali, e fazendo o recortezinho. Porém, a minha lateral frente, ela fica mais degotadinha do que as costas. As costas eu degoto mais na pence, ó. E a lateral da frente eu degoto mais lá em cima, para a pence de busto. É a mesma coisa nesse outro. Eu recortei a minha pence. Eu vou ficar com a minha frente, né, dele, e o outro eu vou cortar as minhas costas. Então, a frente, ele é mais degotado o ombro, né, e a cava ali também, ó. Se vocês quiserem, vocês podem conferir com o molde lá, com o mapa de vocês, por isso é importante ter um mapa também. E nas costas, eu vou degotar lá a parte do degote e do centro das minhas costas também, para formar aquele molde das costas. Então, são 4 tecidos juntos, tá? Que a gente vai juntar eles depois. Então, por cada recorte, né, se torna um tecido que a gente vai formando eles depois. Ó, vocês colocando ele em cima depois, vocês vê direitinho que tem aqueles 4 pedaços lá que vocês fizeram. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a manga. Eu peguei um papel e dobrei ele, vou botar os prendedorzinhos e vou furar toda a volta dele também. Porque depois eu vou cortar ele separando, porque aquela manga, ela tinha aquele detalhe atrás, né, com aquele recorte, com aquela pencezinha atrás lá no meio da manga para modelar mais também na manga ali. Então, vou cortar todo o meu papel, né, todo o do maior, e depois eu vou pegar só uma parte, ó, e vou cortar o menorzinho, que vai ser o meu recorte da manga. E na parte de cima, eu só tenho que diminuir aquela parte da pence, ó. Então, assim, fica um recorte de manga. Bem fácil esse modelinho também, tá, gurias? Só dá um quebra-cabeça, né? Porque tem mais recortes, né? Mas isso que fica já pra vocês terem ideia já lá das peças de alfaiataria, tá? Então, a gente guarda igual aquele mapa para quando a gente precisar, quiser fazer um outro, né? Mas os moldes são esses, ali de manga, do corpo, das costas, da frente e das laterais frente e costas, né? Para fazer esse modelo, eu usei uma malha suede, que é uma malha que parece um neoprene, só vocês têm que cuidar o sentido dela, os pelinhos, porque é uma camurcinha, né? O antigo chamois que a gente falava, só que o chamois, ele não tinha elastano, esse tem elastano. Então, 1,5 m dá para fazer esse casaco, tá? E eu vou fazendo ali agora o encaixe para aproveitar melhor esse tecido. Porém, a gente tem que cuidar sempre todos no mesmo sentido, porque ele tem esse sentido do pelinho dele. Se eu virar, vai ficar minhas costas mais escura que a minha frente, né? Então tem que cuidar para todos o sentido do fio dele ficar certinho. E eu deixei aquele espaço no meio para me encaixar depois, porque eu tenho que fazer o revel, que é aquela parte interna, né? Então eu risquei toda a volta ali do meu molde, né? Da frente, da lateral da frente, ó. E já botei ele ali no meio, a outra frente, pra fazer a parte do meu revel. Eu vou fazer o mesmo tamanho, tá, gurias? Vocês podem fazer um pouco menor também,
na largura, depende da quantidade de tecido, né, do tamanho da pessoa também. Ó, vocês veem que eu vou marcando tudo, que é costas, que é lateral das costas, o sentido dele, tudo. Fica mais fácil quando a gente tá lá na máquina também para enxergar cada peça, que a gente vai enxergando ela ali e já consegue ir encaixando, não tem que ficar olhando muito, será que é frente, será que é costa, né? Então, se tu escrever ali com um riscador, fica mais fácil também. Como o molde é exatamente a minha medida, eu tenho que aumentar o tamanho de bainha, o tamanho de costura também toda a volta dele, tá? Então, ali embaixo eu tô botando 2 centímetros de bainha, todos eles, né? Todas as peças eu vou botar. E vou cortando na volta tudo com 1 centímetro maior, que é o que eu vou usar de costura daí na volta dele, né? Quando eu riscar, eu posso riscar com esse 1 centímetro já, tá, gurias? Eu costumo sempre riscar primeiro a minha peça e depois eu vou cortando ali a olho, porque já tô mais acostumada a cortar 1 centímetro, né? Mas eu falo para as meninas, né? É uma fita métrica que a gente vai criando nos olhos, né? É de tanto fazer isso. Então, no início, é mais demorado. A gente tem que ir com a fita métrica, assim, toda a volta dele, né? Ali riscando 1 centímetro. Mas depois, com a prática, vocês vão ver que vocês conseguem fazer ali a olho mesmo. Ou tem imãs também que a gente pode botar coladinho na tesoura ali, que ele vai dando aquele 1 centímetro, né? Vai vendo que vai, cada uma vai se adaptando, né? Eu gosto disso de acostumar o olho, porque tem horas que tu não vai estar com o teu ímã, né? Então, o olho vai estar sempre ali para ir nos acompanhando aquele 1 centímetro, tá? Então, cortei ele toda a volta ali 1 centímetro maior, né? Que é o que eu vou usar de margem de costura depois, né? Aquela parte até das costas, eu vou subir ela ali, ó, e vou riscar novamente a parte do degote e do meu ombro, tá? E eu vou medir quanto que eu quero ali, tinha uns 8 centímetros, eu vou seguindo 8, 8, 8, toda volta ali, fazer tipo uma meia lua, né? Que é pra mim fazer aquela limpezinha atrás na gola. Se vocês repararem, no casaco sempre tem aquela meia lua ali atrás no pescoço, pra fazer o acabamento que às vezes até o pessoal bota etiqueta, né, e tudo, né? Então é aquele encaixe ali que a gente vai fazer depois da gola pra fazer a limpeza, tá? Então, ali na outra ponta, gurias, que sobrou, eu vou encaixar a minha manga. E a manga eu vou fazer a mesma coisa, riscando toda a volta daquele meu molde ali. No final, botando mais o tamanho da bainha, né? E eu tô riscando ele exato, mas quando eu cortar, eu tenho que cortar com aquele 1 centímetro de costura também, né? Lembrando que esse encaixe eu fiz, gurias, por causa do tamanho, né? Então, cada tamanho a gente vai fazer um encaixe diferente ali, aproveitando, claro, melhor o tecido de vocês. Mas, em média, 1,5 metro dá pra gente fazer esse modelinho de casaco, tá? Então, sobra aqui do lado também, porque se eu quiser depois fazer as lapelinhas, a gente vai fazer ali do bolso, né? Algum detalhe na peça, a gente usa também, tá? Então, tô cortando ele todo com 1 centímetro na volta, já cortei com a minha bainha, né? E agora eu vou cortar a outra parte da minha frente, que é o meu revel, aquela parte para fazer o acabamento, para quando ele dá aquela virada da gola, não ficar parecendo o avesso do tecido, né? Por isso a gente bota ele ali do próprio tecido. Tem gente que até bota de outra cor, né? Para ficar aquela gola de outra cor. Então é modelo, vocês vão criando, tá? Então, com a sobra daquele suede que tinha sobrado ali do lado, né? Eu vou pegar um pedacinho dele e vou cortar para fazer as minhas lapelas, tá? A lapela de bolso. A lapela de bolso, normalmente, ela tem uns 7 centímetros de altura, tá? E uns 12 ali de largura já é suficiente pra gente fazer. Eu vou cortar ele 4 vezes, que eu vou querer colocar dos dois lados, né? E eu vou fazer a minha em retângulo, vou fazer ela toda retinha. Mas tem gente que gosta de arredondar os cantinhos também. É modelo, tá, gurias? Vocês vão criando conforme o gosto de vocês. E vamos começar trocando a linha de overlock, né? A gente vai fazer, cortar essa linha rente ao rolo, né? Sempre para amarrar a linha nova ali da cor, para vir da cor da nova linha, pra gente não ter que ficar fazendo aquele labirinto todo ali na máquina, né? Passando a linha em cada um daqueles buraquinhos, né? Então a gente amarra a linha, é sempre bom a gente testar sempre se aquela linha, se ela não vai correr, né? Se não vai acabar escapando, né? Essa é uma overlock 4 fios que eu tô usando, mas vocês podem usar overlock 3 fios também, tá, gurias? Então, sempre eu corto a linha ali rente à agulha para o nozinho não passar na agulha, né?
Tem gente que segue costurando e deixa aquelas linhas passando. Por que que eu puxo a linha? Porque se ela arrebentar no meio, eu vou ter que fazer o labirinto igual, né? Porque às vezes tu dá um nó mais grosso, ela dá uma trancadinha, né? Assim tu já vai vendo se a máquina tá tudo certinho. Então eu prefiro cortar e depois botar na agulha, tá? Pra não ter que fazer algum labirinto ali, somente botar na agulha mesmo. Então a primeira coisa ali, tô vendo as minhas peças para começar a emendar, ó. Porque eu tenho que fazer aqueles recortes princesa tudo. Eu tenho que formar umas costas inteiras, uma frente inteira, né? Tudo aqueles recortezinhos. Então eu peguei o meu centro das costas, ó, e peguei uma lateral das costas ali, tá? As duas juntas, ó. Eu vou botar sempre o tecido direito com direito, né? Pra mim fazer aquela curvinha, ó, pra elas se encaixarem ali. Então eu botei o tecido direito com direito e eu deixo aquele biquinho lá da parte da minha lateral pra cima, bem na parte da cava ali, e faço ela encaixar. Fiz ela encaixar costurando um pouquinho, paro ali e venho encaixando todo ali na minha mão, ó, pra ele fazer todo o contorno ali da lateral das costas. Como eu já tenho mais prática, eu vou encaixando na mão e vou soltando ali pra máquina, mas vocês podem alfinetar também, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Direito com direito, deixa aquele biquinho lá sobrando, né? E sempre começando, a dica é sempre começar os recortes princesas pela parte de cima, pra ficar aquele biquinho lá certinho. E depois o restante eu vou fazendo ele se encaixar, puxando pontinha com pontinha, ó. Então vocês podem botar o alfinete 2 dedos afastados da ponta, né? E seguir passando ele para não precisar ficar tirando aqueles alfinetes, né? E assim tá pronto já minhas costas, ó, aquele recortezinho. Eu posso pespontar ele também depois, né? Para ele ficar bem assentadinho aquela costura também, tá? Então, vou fazer a mesma coisa na frente depois e nas mangas também, que eu tenho aquele recorte, ó. A minha frente, ó, que ela tem aquela parte do revel, os dois são do mesmo tamanho nesse modelo, mas se não tem que verificar, porque às vezes o revel é um pouco menor, tá? Esse deu pra mim fazer o mesmo tamanho que o tecido era larguinho, né? Então eu vou costurar primeiro lá em cima na gola, para fechar na volta do meu pescoço. Fechei lá, vou já começar a emendar o meu recorte princesa, né? Que é aquele recortezinho mesmo que a gente fez nas costas. Deixa aquele biquinho também pra fora, tá? E começo pela parte de cima, costurando ali, costuro só um pedacinho pra firmar na máquina e venho encaixando tudo na mão ali nele, pra depois eu ir soltando todo ali pra máquina. Ou vocês vão colocando os alfinetes, né, gurias? Mas é sempre importante a gente começar de cima e importante também é que esses pontas tem que se encaixar, tá? Não vai ficar nenhuma sobra. Ah, sobrou esse lado, o outro não sobrou. Então desmancha aquele lado e vamos encaixar de novo, porque pode ser que ficou uma parte mais repuxada do que a outra, porque foi tudo cortado junto. Então eles têm que tudo se encaixarem, né? Porque eles são cortados juntos, se um lado deu certinho, o outro lado também tem que dar. E é para todos darem certo, porque lá na modelagem a gente fez tudo junto já botou tudo a margem de costura, tudo, só se caso esqueceu de botar a bainha num e no outro não, entendeu? Por isso que a gente vai fazendo esses passo a passo devagarzinho pra gente não esquecer de nenhum detalhe, tá? Então, feito ali a frente, feitos os recortes, vou pegar a parte do meu revel e também vou passar ali na parte do meu pescoço, ó. E assim eu já consigo juntar a parte do revel com a minha frente. Vou fazendo toda aquela parte da frente ali, indo lá para trás no pescoço, ó, bem o contorno dela. Que eu fiz um modelo com uma gola smoke, mas uma gola smoke não tradicional, né? Que a gente fala, porque a gola smoke do blazer, smoke ela é mais larguinha também, né? E ela começou mais embaixo também a minha, porque é um modelo que estão usando bastante agora, né? Com uma golinha mais fininha, assim, e que ela começa aquela dobrinha lá embaixo, lá, mais abaixo da cintura, né? Porque normalmente a gola smoke, ela começa a partir da cintura e ela tem uma largura ali de uns 7 centímetros, né? Essa ficou mais fininha daí, pra ficar um modelo mais delicadinho, tá? Então, e ela nem vai botão esse modelo, gurias, que é mais pra dar um charmezinho mesmo essa golinha, tá? Então, feito ali a minha gola, já juntei ele todinho. Agora, eu consigo grudar eles também lá na minha parte das costas. Então, eu vou marcar o meu centro das costas, ó, do degote, marquei o meio. Porque aquela minha gola, o recorte, ele vai encaixar bem certinho naquele meu centro das costas. Então, eu vou botar o tecido direito com direito, o ombro,
vou encaixar lá o ombro com aquela minha gola, vou encaixar com o meio e venho fazendo a voltinha naquela parte do ombro, ali na pontinha do ombro com a gola. É uma costura inteira, gurias, que a gente faz. Então, por isso que vai devagarzinho ali, puxando bem pontinha com pontinha, pode ajudar com a pinça mesmo a puxar, ó. E vou encaixar do outro lado também, na ponta do ombro, na pontinha do outro ombro ali eu vou fazendo uma leve curvadinha, mas que ele não fique tão arredondado, tá, gurias? Ele vai ficar aquela sobrinha da pontinha do ombro, vocês vão ver que ela fica um pouquinho de fora, como lá no nosso recorte princesa. Se ficou um buraquinho ali, é porque era 2 cedinhos, fica mais difícil da gente passar ali naquela curvinha, a gente passa novamente ali naquele pedaço para tapar o buraquinho, ó. E assim fica pronto ali a parte do meu casaco, ó, com a golinha, com aquele revel já. E as costas e a frente já estão todo preparadinho, ó, que eu posso daí fazer os pespontos neles para depois eu voltar no overlock. Mas eu gosto de fazer tudo que dá para fazer naquela máquina ali para liberar, né? Para depois a gente ficar numa outra máquina só, pra gente não ter que ficar trocando de máquina em máquina também, né? Então agora eu vou pegar a minha manga e vou colocar aquele meu recorte dela ali, tá? Vou deixar aquele biquinho também sobrando lá em cima e vou encaixar ele até lá embaixo na minha bainha. Sempre começando ali também de cima lá da manga pra baixo, tá? Pra ficar aquele biquinho da manga também. Por que que tem que ficar aqueles biquinhos? Porque quando vocês abrem, vocês reparam que ele encaixa certinho e não fica sobra. Fica sobra ali quando a gente tá costurando, mas vocês veem que quando vocês desviram, ele encaixa bem certinho. Se não deixar aquele biquinho, quando vocês desvirar, vai ficar um pedacinho parece sem costurar, tá? Então, feitas as mangas ali, as mangas eu também consigo agora já colocar, fazer o meu pesponto nelas ali, né? Na parte do revel, eu posso passar todo o meu overlock ali naquela curva toda lá da parte do meu revel, para ficar o acabamento, tá? Então, eu fiz no interno, fiz ali na cava, que é aquele pedacinho de cava que fica, né? Na parte do degote também, ó. Do outro lado, no pedacinho da cava e toda aquela lateral lá na parte de baixo também, tá? Então, toda a voltinha do meu revel para ficar mais bonitinho dentro, né? Não ficar só cortado, por isso que a gente passa um overlock, tá? Quem quiser fazer esse modelo também pode fazer ele na reta, né? Fazer a costurinha larguinha, né? E pode passar overlocks separadas, né? Eu quis fechar ele todo na overlock e são overlock cut fios, então ele se torna mais larguinho, né? A costura e só pespontar na parte lá na minha reta, né? Aquela meia lua que vai fazer o acabamento das costas lá, eu vou passar overlock na parte dos ombros e na parte de baixo, tá? Porque na parte de cima não precisa, que vai ficar por dentro. Tudo que vai ficar por dentro não vai desfiar, né? Apesar desse tecido não desfiar, tá, gurias? Então, mas é que fica mais bonito o acabamento mesmo. Agora eu vou pegar minha lapela ali e vou fechar as laterais e uma parte de baixo mais comprida. Uma parte a gente vai deixar sem costurar em cima, que é pra gente desvirar ele depois. Só que sempre cuidando daquele sentido do nosso pelinho, né? Quando vocês colocarem, ó, direito com direito ali a lapela, e cuida se o pelinho tá pra parte de baixo, ó, sempre o sentido também para aqueles nossos bolsinhos, aquelas nossas lapelas não ficarem mais escuras que o nosso corpo, né? Então tem que ver para eles ficarem do mesmo sentido, né? Botei eles no mesmo sentido, direito com direito, e vou fazer a mesma costura nas laterais menores e um lado só na parte de baixo, na parte mais comprida, né? Que é para mim cortar esses fiapinhos depois, ó. Só da overlock é só cortar os fiapinhos e desvirar, empurrar bem aqueles cantinhos, que também a gente vai fazer um pespontinho nele depois, tá? Desvirado ali, a gente passa um overlock na parte de cima ali, onde não tinha antes, já para fazer o acabamento, porque depois só fica faltando o pesponto ali na volta. Então, eu já faço até aquela parte de cima lá do acabamento, pra depois eu já conseguir encaixar direitinho ele lá na minha peça, lá no meu corpinho, lá na parte da frente, tá? Então, feito o overlocks ali, a gente vai lá pra máquina reta
Esse a gente vai fazer na reta industrial, tá? Porque esse tecido, ele acaba às vezes falhando mais na máquina doméstica, tá? Mas dá para usar também. Vocês têm que cuidar da tensão da sapata para ela estar pressionando lá o nosso tecido também. Isso ajuda muito, né? Para quem tem essa opção, às vezes tem ali em cima na máquina mesmo, bem em cima tem o passo 1, 2, né? E daí vocês podem apertar, mas vocês sentem que a sapata faz mais pressão com o tecido, né? Isso ajuda também. Ou também vocês esticarem bem o tecido na frente e atrás, tá? Isso também ajuda muito, que daí ela acaba não falhando. Então, eu já botei a minha linha ali na máquina, né? Já troquei a linha também, eu posso amarrar e dar um nozinho, né? Dessas máquinas industriais. E vou fazendo, usando aquela lateral da sapata sempre de guia para ficar aquele 1 centímetro, né? De pesponto ali. Vou fazer na lateral menor e embaixo e na outra lateral menor também. Para assentar bem aquela costurinha ali da minha lapela. Vou empurrando bem as costuras, né, para ela não ficar aqueles gordinhos, né, a gente fala. Também pode passar no ferro, né, gurias, mas esse tecido dá brilho, então vocês cuidem quando vocês passarem, passar ele com um paninho em cima, né, com o ferro, o fiozinho ali, mais o vapor mesmo, para ajudar vocês também, né. Mas eu particularmente prefiro não passar elas primeiro e a gente ir empurrando bem aquelas dobrinhas, né? Porque se vocês acabam passando errado ali, ela acaba vincando e daí fica mais difícil da gente fazer aquele pesponto, tá? Então agora eu tô pegando ali a minha manga e eu vou sempre virar a minha costura de overlock para a parte maior da minha manga lá. E eu vou pespontar naquela parte de cima, naquela parte maior lá da manga. Então, vocês veem que eu vou com a mão ali, eu falo, a gente tem que ser um polvo, né? Vai abrindo todos os dedinhos ali, ó, para vocês ajudarem a máquina também. Empurrando aquela costurinha de overlock sempre que tá lá para baixo, lá para cima, né? Para aquela parte maior e costurando ela, segurando aquela overlock lá, ó, para ficar aquele pespontinho. Acho que fica mais bonito, ele fica mais assentadinho, né? Ó, aqui fica aquela costurinha, daí ele aparecendo. Então, sempre tombando aquela nossa costura, né? Para a parte maior. Então, um a gente vai começar de cima para baixo e o outro a gente vai, na outra manga, né, no outro braço, a gente vai começar de baixo para cima, mas sempre tombando para o mesmo lado a costura, sempre tombando para o lado maior, ó. Vai esticando bem. O segredo do pesponto, tá, gurias? É calma, ter paciência, porque é uma costura decorativa, então ela tem que ser calma pra gente fazer, pra não ficar aquele pesponto torto, né? Porque é decorativo, que nem se diz, né? Então, feito ali os pespontos na parte da minha manga, agora eu vou fazer na parte do meu recorte princesa também. Sempre tombando também pro centro do meu corpo, tá? Então, eu peguei ali o meu centro das costas e fui tombando aquela minha costura pro lado do centro e vou acompanhando ele fazendo aquela curvinha ali do meu recorte princesa, né? Então, lembrando sempre de fincar a agulha quando a gente mexer o tecido, né? São coisas básicas, gurias, que a gente aprende lá na nosso beabá da costura, né? Lá na nossa comunidade tem tudo isso, né? Mas é pra gente pegar um treino pra fazer uma peça dessa, porque é pra mostrar mais pra vocês como que é uma peça de alfaiataria, né? Que na modelagem tem mais recortes, né? Então se torna mais pedaços de tecido, né? Esse modelo, ele tem o recorte princesa, mas ele ainda não é forrado, então senão seria um outro casaco que a gente faria de forro também, né? Então é para vocês começarem a ter ideia de como que funciona a alfaiataria também. E a gente tem que dar valor para esse tipo de peças, né, que são mais recortadas e tudo, por isso que tem o valor mais alto também de peças de alfaiataria, porque tem mais recortes, tem mais detalhes que a gente tem que cuidar também, né? E esses pontos, eles ficam bem bonitinhos, né, porque assentam melhor a costura. Dá pra gente fazer ela sem pesponto também, tá? Nesse caso aqui, eu fiz um pesponto mais fininho, tá? Mas eu tenho um mais mostarda, né? Quem já me acompanha há um tempo conhece um mais mostarda que eu tenho, que é um casaco também, assim, dessa malha suede, né? E aquele modelo foi feito já com um pesponto mais largo. Então, é modelo, gurias, vocês vão criando. Normalmente o pessoal fala pesponto fino para tecido fino, pesponto largo para tecido grosso, né? Mas é modelo também, hoje em dia não tem mais um padrão, né? Ali eu tô continuando fazendo os pespontos, tá, gurias, em todos os recortes. Inclusive na frente também eu tô fazendo
os pespontos, né? Sempre tombando pro meu centro, tá? Pegando ali na minha lateral e empurrando aquele overlock pro centro do corpo, né? E assim eu vou fazer as 4 partes. Feitas as 4 partes ali, gurias, eu consigo já prender aquele meu revel que tava solto ali, ó. Eu vou prender ele junto na própria overlock, aquela que eu tinha feito. Vou só passar uma costurinha reta nela ali, segurando bem no meio da overlock, segurando eles. Porque a gente não fez lá na over, tá? Porque corre mais o risco também de vocês cortarem ela, né? Por isso que a gente passa só uma costurinha, porque ela é só pra firmar. A gente já tinha passado aquela costura antes na overlock também, na volta do meu revel, né? Que assim fica um acabamento bonitinho também. Então eu só vou acompanhar, mesma coisa que eu tinha feito lá na over, tá? Então eu vou acompanhar desde lá do ombro, fazendo toda a volta do meu pescoço lá até o outro ombro. Isso porque esse modelo de gola é uma gola smoking, tá? Lembrando que sempre cada caso é um caso, né? Eu falo, se for uma gola clássica, vai ser feito outro acabamento, né? A montagem é feita de outra forma. Mas vocês vão vendo que é tudo muito parecido um do outro, tá? Então, ali embaixo eu já pego e dobro aquele meu revel, ó, o corpo tá prontinho ali, ó, pra vocês entenderem, ó, o meu corpinho e ali o meu revel, ó. Então, eu dobro aquele meu revel pra cima da minha frente e vou costurar lá na parte de baixo aqueles meus 2 centímetros de bainha até o final do revel. Porque assim, quando eu virar ele, ó, ele já dá todo o tamanho da minha bainha que vai virar. Vou fazer do outro lado também, ó. Virei o meu revel com o direito da minha peça lá da frente, né? Botei direito com direito e costurei os 2 centímetros até o final do meu revel. Costurei todo ele ali, vou cortar esses fiapinhos e vou desvirar ele, ó. Quando eu desviro, ele já cai certinho o restante da minha bainha de 2 centímetros, tá? Então, tudo que dá pra fazer aqui na reta eu já vou fazendo também, tá? Então, vou marcar o meu centro das costas ali naquela meia-lua, né, que a gente tinha cortado. E vou encaixar ela também, direito da minha lua com o direito da minha gola. E vou costurar lá da partezinha do ombro, que aquele ombrinho era mais curtinho, né? Vou costurar lá daquele meu ombrinho, finco a agulha ali na parte do meu degote e já vou virando ele, formando aquela curvinha toda do meu pescoço, juntando aqueles piquezinhos, né, os centros, para aquela gola não retorcer, por isso que a gente sempre dá os piquezinhos, né, para não ficar um lado mais puxado do que o outro, né. Então, continuo ali fazendo o outro lado do degote e faça o restinho do ombro também, que assim, quando eu termino ele, aquela minha meia-lua, ela se vira ali e fica parecendo aquele meu tecido do lado direito, só que no interno da minha peça, né? Olha aquela meia-lua, que às vezes até vocês botam ali a propaganda de vocês, né? Aquela etiqueta também, tá? Ó, que daí ele fica bonitinho e não fica parecendo aquela overlock não fica em contato com o pescoço também. Assim ele já faz uma limpezinha ali no pescoço também, tá? Então, feito isso, eu já consigo encaixar minhas mangas. Eu posso encaixar minhas mangas ali, as cavas, porque ele já tá todo pespontado. Então, voltamos para overlock para encaixar aquela manga, né? Porque a gente tá fechando tudo ali na over, é só os pespontos ali, mas que a gente tá fazendo os acabamentos, né, na reta. Então, vou botar o direito da manga com o direito do corpo. Vou cuidar para aquela costura se encaixar com o meu recorte princesa lá das costas, né? Aquele cortezinho que tem no meio da manga, né? E venho fazendo toda ela se encaixar ali. Sempre lembrando de colocar a manga pra cima na máquina, tá, gurias? Que fica mais fácil de vocês fazer a voltinha também. E cuidando para aquele recorte lá da manga, então, encaixar lá no meu recorte princesa das costas, tá? Feita essa manga, também vocês podem botar alfinete, né? Pra saber ele encaixar certinho. Ali ficou um buraquinho, porque na parte do revel, eram 3 tecidos, né? Que ele pega naquela partezinha da cava. Até se preferirem, pode passar uma costurinha lá na reta primeiro, segurando aquele revel, né? Com a parte da frente lá. Só que ela segurando junto ali, bem ela sujinha mesmo, né? A gente fala, só pra firmar, pra eles formarem um tecido só. Mas como eu fiz direto na over, tem uma partezinha ali que ele pega 3 tecidos. E daí um acabou se escapando, tá? Mas aí não tem problema, a gente desmancha só aquele pedacinho ali e agora consegue puxar o lado de dentro, né? Que o tecidinho que escapou.
e passar ali de novo a costurinha, que daí assim não fica mais nenhum buraquinho, tá? Feito isso, vamos fechar já a lateral do corpo. Tanto faz eu começar da manga pra baixo ou de baixo pra manga, tá? Isso tanto faz, tá, gurias? O mais importante é encaixar as extremidades. Vocês viram que eu encaixei a ponta e encaixei o meio. E daí eu fui encaixando tudo na mão e, ó, a mesma coisa eu vou fazer agora. Cheguei no meio, encaixo a ponta e venho fazendo o meio se encaixar. O importante é as pontas, o centro ali bem embaixo do braço, né? Essas costuras se encaixarem, tá? E já faço a circunferência ali da minha manga, da boca da minha manga também, pra ficar bonitinho também depois pra mim fazer a minha bainha, tá? Vou fazer o outro lado, a mesma coisa. Direito da minha manga com o direito do meu corpo. Vou cuidar para aquela costurinha do recorte lá da minha manga se encaixar naquele recorte lá da lateral das minhas costas, né? E venho fazendo ela se encaixar toda aquela circunferência lá. Vou puxando pontinha com pontinha. Tem aquela partezinha que são 3 tecidos juntos, né? Da parte do revel, né? Que pega na cava. Então, eu vou puxando todos eles ali e encaixando pontinha com pontinha para costurar todos eles. Cuidando para aquele do meio não acabar se escapando também, né? Mas posso botar alfinete, né? 2 dedinhos longinho, todos eles sempre, tá, gurias? Vocês podem botar alfinete 2 dedinhos longe e vir assentando todo ele, né? Ali, pra encaixar bem a minha costurinha, eu acabei desmanchando, ó, pra aquela costurinha das costas ficar bem encaixadinho, bem no recortezinho mesmo, tá? Fiz agora, encaixei agora direito com direito a minha manga e vou começar lá da manga até a minha cava para fazer eles se encaixarem. E da minha cava eu paro a costura ali, ó, e vou encaixando na minha mão ali todos eles pra dar certinho ali na máquina também. Isso que é bom de botar alfinete também, que vocês botam toda a costura ali, não precisa ficar parando, né? Mas alfinete é vício, eu sempre falo para as meninas, né? Quanto mais a gente bota, mais quer colocar, né? Então, fiz a volta da minha manga também. E agora na parte de baixo, ali onde eu tinha feito o meu revel, eu pego só no finalzinho do revel e vou até o iniciozinho do outro revel lá, passando o overlock na parte de baixo, ó, gurias, para fazer aquele acabamento da bainha também, ó, para quando ela virar, ficar um overlockzinho ali atrás na bainha. E assim já tá pronta a nossa parte de overlock, ó. Assim tá no meu casaco, eu posso marcar já a bainha. Ali já tá a minha golinha, que depois eu vou fazer os meus pespontos, ó. Então, é por isso que a gente tem que fazer o pespontinho, pra ele não ficar gordinho, ó. E ali já dobra pra fazer a bainha. Assim fica a golinha. Vou marcar ali no corpo a altura que eu quero meu bolso, né? Que é ali mais ou menos pela cintura, né? Pode ser uns 5 a 6 centímetros da linha da cintura também vocês descerem ele, né? Eu botei uns 21 centímetros acima do final do meu blazer e vou marcando todo ele 21 centímetros pra cima, pra ele não entortar ali, né? Que ele é um modelo que fica retinho. Alguns bolsos são meio em diagonal mesmo, é modelo, vocês que vão criando, né? E eu vou botar ele pra cima, aquela lapela, porque eu vou costurar ela bem do ladinho do overlock, porque depois eu vou virar ela pra baixo e pespontar pra fazer aquele acabamento, pra aquela overlock não ficar aparecendo, né? Então, eu marco do outro lado também, uns 21 centímetros, e vou seguindo todo ele. Esse 21 porque depende do tamanho do comprimento do blazer que vocês vão fazer, né? Então, por isso que eu marquei depois de baixo pra cima, mas primeiro eu marquei no corpo. Vou achar o centro da minha lapela e botar o centro bem naquele recorte princesa. E a minha lapela tá virada para a parte de cima do meu blazer, né? E pegando já aquele meu revel, tá, gurias? Ele vai pegar ali também a parte do meu revel. Pode até essa costura fazer sem o revel e depois no outro pegar o revel quando a gente faz o pesponto, né? Ali eu tô assentando também bem certinho aquela minha meia lua, alfinetando tudo ele, pra mim passar uma costurinha lá segurando aquele revel também da meia lua pra ele não ficar erguendo, né? E ali já depois eu vou fazer o pespontinho também na parte do meu revel, segurando todo ele, ó. Então, para aquele meu bolso pegar naquele meu revel, para ele não acabar bambeando aquele revel ali, eu marquei com os alfinetes também o revel, porque eu não vou segurar todo esse revel, tá? É forma de vocês fazerem o acabamento. Vocês podem fazer quando fizer o pesponto, já pegar esse revel também, né? Pra
ele não ficar assim solto. Vocês podem fazer costurinha à mão ali também, né? Ou como eu tô fazendo ali, botar os alfinetes de ladinho ali só pra segurar ele, pra ele não sair do lugar, ó, pra ficar bem o meinho dele. Pra quando eu for passar aquele minha costurinha ali do bolso, ele acabar já segurando aquele revel, então ele não acaba virando lá pra frente. Uma porque ele tá segurando lá na parte do meu ombro, né? Então ele não vai virar. Mas ali no meio, como ele fica mais solto e a gente fez um revel mais largo, né? Que a gente fez toda aquela parte da frente. Então eu pego ele junto no bolso para ele acabar não tombando. Porque a parte de baixo também ele segura ali, ó. Na parte de baixo, então ele acaba não pegando. Para marcar nossas mangas, ó, é sempre naquele nosso ossinho. Vocês levantem o braço e pegam bem naquele ossinho. Que daí eu sei exatamente ali o tamanho da minha bainha. Botei um alfinete. Para depois eu conseguir fazer aquela circunferência ali também. Então, vou começando a costurar aquela minha meia lua que tem lá atrás, lá no pescoço, né? Para fazer aquele acabamento. Vou costurar pelo lado avesso da peça, né? Para mim costurar bem no meio da minha overlock. Por isso é importante sempre a gente não comer nada ali na over, né? A gente fala para ele ficar todo do mesmo tamanho, porque tem certas horas que a gente não usa as guias ali na máquina, né? Vai usar a própria costura do tecido ali como guia, né? Então ele fica assim todo do mesmo tamanho. E agora ali feito, eu vou costurar a parte da minha lapela. Então já tava com os alfinetes tudo certinho para ele não sair do lugar ali, né? Cuidar para ele ficar tudo do mesmo tamanho, que eu vi ali que ele parecia que tava 1 centímetro mais baixinho ali. Então eu ajeitei ele, fui dar aquela conferida nas medidas para ver se ele não saiu um pouquinho do lugar, né? Isso é sempre bom a gente dar aquela conferidinha ali para não ficar um mais alto do que o outro depois, né? Então, passa aquela costura ali bem do ladinho da minha overlock, ali da minha lapela, tá? Vou tirar aqueles alfinetes e agora eu vou tombar aquela lapela para baixo. Ó, corto os excessos, tombei ela para baixo e vou passar a costurinha de pesponto bem embaixo daquela overlock. Vai estar em braille a overlock, né? A gente vai passar ela mais larguinha, que é para ela esconder aquela overlock ali. Então, quando eu levanto aquela lapela, aquela overlock nem aparece. Então ela foi só pra ficar mais limpinho mesmo, mas ela nem aparece ali do lado de dentro. Eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado, eu botei mais de pertinho pra vocês enxergarem. Ó, vou passar a costura do lado da minha overlock ali, pegando aquele revel lá atrás, né? Então cuidar pra estar tudo bem esticadinho, não criar nenhuma preguinha. Para as medidas também estarem bem encaixadinho para não entortar a minha lapela, né? Isso é bom a gente esticar bem todo ele ali na máquina. Vou passar a costurinha do ladinho da minha overlock. Consigo assim tirar aqueles alfinetes e tombar aquela lapela para baixo e passar o pespontinho também ali do ladinho da overlock em braille, né? A gente não vai enxergar a overlock, mas do ladinho daquela costura é um pespontinho de 1 centímetro, assim como a gente fez no contorno ali, né? Que assim já fica certinho ali a minha lapela, os nossos bolsinhos falsos, né? Só para dar um charmezinho na peça, né? Vocês podem fazer com bolso também, né? Mas eu mostrei uma opção que é fácil também de fazer e que fica um charmezinho na peça, né? Então, vou cuidar quando eu virar aquele revel, tem que virar bem, empurrar bem o cantinho, né? E eu vou fazendo aquele pesponto pelo lado direito da minha peça, tá, guria? Sempre pelo direito. Vou empurrando bem aquele meinho lá daquela costurinha para não ficar gordinho, né? Vou empurrando todo ele bem o meinho e costurando aquela largurinha de 1 centímetro também, toda a volta dele. Vocês vão ver como fica mais bonito, porque ele assenta mais, né? Vocês viram quando eu tinha provado antes, ele fica empurrando de trás, né? A gente fala que aquele forro fica espiando, né? Para aquele forro não ficar espiando ali do outro lado, para centralizar bem ele, né? E vamos toda a voltinha ali do meu pescoço, começando lá debaixo da bainha até, passando embaixo, atrás do pescoço até a outra ponta do lado de baixo, né? Pode ser feito só reto, né? Tem gente que vira ele ali pro lado do revel também, tá? Mas modelos, tem uns que fazem só reto, né? Pra baixo, sem virar pro lado ali, pegando o nosso revel lá embaixo na bainha, né? Eu vou fazer só reto mesmo, começando de uma ponta a outra, né? E porque depois a parte do revel fica sem costura mesmo, vocês podem até observar nos blazers de vocês. Alguns têm costura, outros não, né? É modelo.
Cuido para quando eu chegar na outra ponta, eu empurrar bem aquele meu cantinho, porque ele só vai reto, ó, gurias, e vou dar retrocesso ali. Agora, para fazer a bainha, o próprio revel já tinha segurado antes, ó. Então, daí eu consigo já formar toda a minha bainha. Antes eu vou fazer da minha manga, medir ali quanto que eu tinha feito precisava ser feito de bainha. E vou botar os alfinetes também, todo ele marcando aquela bainha ali. Tipo, a bainha ficou 5 centímetros. Então, eu vou continuar marcando 5 centímetros todo ele. Vou cuidando para aqueles recortes se encaixarem, né? Encaixou nos 2 recortes e vou encaixar no outro meio também. Vou botar 3 alfinetes e a gente vai fazer ele pelo lado de dentro. Então, eu deixo a minha peça do lado direito, mas eu costuro do avesso, para mim conseguir fazer mais fácil aquela circunferência ali da minha manga. Sempre costurando bem no meio daquela overlock, para aquela overlock não ficar erguendo ali no meu tecido lá do lado de dentro, né? Para ficar bem assentadinha aquela manga também, tá? Cuidando sempre todos do mesmo tamanho para não entortar aquela nossa bainha também, né, gurias? Então, fiz toda a volta ali. Agora eu vou fazer a outra manga também. Lembrando sempre da gente fazer o retrocesso somente no final, né? Pra não ficar muito embolado de linha, né? Vou fazer a mesma coisa na outra manga, ó. Como aquela manga tem recorte, né? Então, vou marcar os alfinetes nas 2 costuras ali, os 5 centímetros. E boto o alfinete sempre as bolinhas pro lado de fora, pra ficar mais fácil também. Se caso tranque, a gente tem a opção de tirar ali os alfinetes, né? Botei nos 2 recortes e vou botar mais um do outro lado, né? Porque como é um lado maior, para ele não acabar saindo do lugar, né? Então, deixo a minha peça do direito e eu vou costurando do avesso, para mim fazendo toda aquela circunferência ali bem no meio da overlock, fazendo toda a circunferência dele. Lembrando sempre da gente começar também pela costura de baixo do braço, para a emenda ficar escondida, né? E dando aquele retrocesso só no final, para não ficar muito grosso, 2 retrocessos no início e no fim, porque como é círculo, né, a gente passa somente um, tá? Então, dá pra gente fazer também isso tudo que eu fiz aí na industrial, né? Dá pra gente fazer lá também na máquina doméstica, né? Mas como eu tenho a reta industrial, queria também mostrar outros modelos de máquinas também para vocês utilizarem, ó. Agora, para mim fazer a minha bainha, gurias, ele já tinha feito aquela parte do revel, né? Então, ela já dobrava o restante da bainha. Eu vou começar a costurar bem onde acabou o meu revel, ó. Comecei a costurar ele 2 centímetros bem no meio da overlock e assim eu vou indo todo ele dobrando os 2 centímetros, ó. E costurando bem no meio daquela overlock, sempre encaixando bem as costurinhas, ó. Em cada costura eu paro, meço e vou encaixando ele, esticando sempre o tecido, ó, encaixando bem ele. Posso botar alfinetes também, né? Os alfinetes também de pezinho com as bolinhas para baixo. Posso ir tirando esses alfinetes também, né? E vou botando bem, encaixando essas costurinhas para ele não tombar. E quando eu chegar lá no final, eu vou parar bem na parte onde começa o meu revel também, ó, gurias. Que é para ele ficar um pedacinho sem costurar mesmo na parte da bainha, tá? Porque o próprio revel, ele acaba segurando ali depois. Ó, então fica bem certinho, já tombadinho ele. Aqueles meus alfinetes do revel eu já posso tirar, ó, porque ele tá segurando na parte do ombro lá, na parte da cava e na parte de baixo. E agora mais aquela costura da lapelinha acabou segurando mais ele, né? Mas quem quiser pode fazer a mão ali também depois segurar o restante dele. Mas ele não vai desvirar. E assim tá pronta a nossa peça. E assim finalizamos mais uma peça. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade da costura, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Então a gente tem toda a nossa base da costura, né, do corte da costura, pecinhas miniaturas que a gente faz primeiro para pegar um treino, para ficar mais fácil da gente aprender a lidar depois com os tecidos que estica, que escorrega, né? Então a gente aprende lá a fazer bolsos, botar zíper, né? Todos os detalhes que a gente precisa numa peça, fazer a montagem da peça. Aprende também a parte da modelagem básica e avançada, que é a nossa receita do bolo, né? Eu falo que é dali que parte para qualquer modelo, então a gente aprende primeiro a transferir o nosso corpo ali para o papel, para depois vir com as alterações, né? A cobertura do bolo, eu digo para as meninas. Então, essa é mais a base lá da modelagem, do corte da costura. Na modelagem também tem as alterações já para gola, né? Tanto para gola
clássica, quanto para essa gola assim, a gola smoke, né? Detalhezinhos de recortes princesa, isso tudo tem lá dentro também da nossa comunidade. Lá também tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem. Então, se eu tô fazendo um conjunto lá, eu tenho esse molde do PP ao GG também para vocês baixarem esse molde já como peças prontas também. Na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!